Mas afinal, como ficou o meu projeto de tese em 3 artigos? Eu vim aqui no canal pedir ajuda para vocês e hoje eu vim contar como é que ficou. Eu sou a Amália e no Diário de uma Doutoranda de hoje eu vou contar então como é que tá o meu projeto de tese. Olá, acadêmicos, tudo bem? Eu vim aqui alguns vídeos atrás pedir ajuda para vocês e contar das dificuldades e dos desafios que eu estava enfrentando em fazer o meu projeto de tese em 3 artigos, um pouco diferente da estrutura que a gente geralmente está acostumado, que é aquele projeto de tese baseado na ideia de que o trabalho será uma monografia. E aí hoje eu vim aqui no canal então contar um pouquinho de como é que ficou esse meu projeto de tese formulado em 3 artigos. E eu queria aproveitar para agradecer a ajuda de vocês. Muitas pessoas deixaram aqui comentários para poder me ajudar. Como é que eu fazia esse projeto de tese em artigos? Conversei com muitas pessoas que fazem doutorado pelo Brasil e a gente trocou algumas ideias e eu vejo que esse não é um problema só meu. Esse é um problema de vários programas de pós-graduação pelo Brasil que estão passando por esse desafio de mudar a estrutura do trabalho, da tese, de uma monografia, que é aquele trabalho longo, comprido, para 3 artigos com o objetivo claro de publicar. Mas antes disso, já deixa a curtida aqui no vídeo, já se inscreve aqui no canal, já marca a sinetinha também para poder ficar sabendo dos próximos vídeos quando a gente lançar. E eu tenho uma surpresinha para vocês até o final desse vídeo, então fica comigo. Então, eu tava com muita dificuldade, dificuldade mesmo em entender, em estruturar um projeto de tese em 3 artigos. O meu trabalho de dissertação foi uma monografia. E aí algumas pessoas me perguntam o que é uma monografia, porque se você já sabe, beleza, mas tem muitas pessoas aqui no Brasil que ainda não estão familiarizadas com essa nomenclatura e mesmo estando fazendo mestrado ou doutorado, porque existem alguns programas de pós-graduação que usam outras estruturas de trabalhos finais, que não necessariamente seja a dissertação ou a tese como a maioria dos programas utiliza. Mas esse é um assunto para outro vídeo. A monografia em si é aquele trabalho que é longo, ele é inteiro e ele é chamado de monografia porque ele é escrito por uma pessoa, logo uma pessoa escrevendo monografia. Então, a monografia é aquele trabalho que tem a introdução, tem o referencial teórico, tem o método, tem a análise e discussão dos resultados e as considerações finais ou conclusão. A maioria das teses são estruturadas dessa forma. A própria ABNT, lembra? Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela tem uma NBR, uma norma brasileira, para definir como que se estrutura um trabalho acadêmico e ele é estruturado dessa forma. Acontece que alguns programas de pós-graduação aqui no Brasil estão procurando adotar um modelo que já é muito utilizado na Europa e nos Estados Unidos pelos programas de pós-graduação, que é a tese em formato de artigos. O que é isso? Em vez de eu fazer um trabalho longo, que vai ter ali 100, 200, às vezes 300 páginas, eu, como doutoranda, eu vou escrever 3 artigos ao longo do meu doutorado. E aí, ao final desse período de doutorado, eu vou organizar uma apresentação, uma finalização, vou colocar no meio os 3 artigos, vou empacotar e vou levar para a banca para defender e então obter o meu diploma de doutor ou doutora. Quais são os prós e os contras disso com base com o que eu conversei, com o que eu consegui entender do que está acontecendo nos programas de pós-graduação por todo o Brasil? Na área da saúde, esse já é um modelo adotado que já tem dado bastante sucesso, porque o pessoal da saúde acaba tendo uma rapidez maior nas publicações, porque são pesquisas totalmente aplicadas, às vezes tem questões de patente, de teste de medicamentos, por exemplo, então eles precisam de alguma forma publicar isso e aí essa estrutura, essa lógica, ela funciona melhor. Então, uma pessoa com doutorado na área da saúde, por exemplo, ela vai ter ali
2 ou 3 artigos, dependendo do programa de pós-graduação. Ela vai fazer uma parte introdutória do trabalho, uma apresentação onde ela vai explicar então a temática que ela está estudando e aí vai apresentar o que tem em cada um dos artigos. Alguns programas pedem até que a pessoa explique quais revistas aqueles artigos foram submetidos ou se já foram publicados, aí apresenta os 2 artigos e faz um fechamento, uma consideração final ali, e esse é o formato de tese, que não é uma monografia, é uma tese em 2 ou 3 artigos. Agora, alguns outros programas de outras áreas estão adotando esse mesmo modelo, porque chega ao final, às vezes, de 4 anos de doutorado e os doutorandos não publicaram. Eu tive a oportunidade de conversar com uma professora dos Estados Unidos recentemente e ela deixou bem claro assim que o objetivo, pelo menos nos Estados Unidos, de um doutorado é formar uma pessoa, um pesquisador que irá publicar. Logo, terminar o doutorado sem uma publicação não segue essa lógica. Eu não estou aqui discutindo a questão de produtivismo na academia. Para mim, isso é um outro assunto que eu não vou discutir aqui. A ideia aqui é pensar qual é a formação de um doutor. Ele vai se formar para quê? Então, a maioria dos pesquisadores que fazem doutorado, o objetivo deles é ser pesquisador. E para ser pesquisador, você também precisa publicar, porque isso é uma forma de verificar o impacto da tua pesquisa na comunidade científica. Esse é o princípio de qualquer ciência. Então, esse formato do trabalho em 3 artigos ou em 2 artigos, ele facilita um pouco isso, porque senão eu vou escrever uma monografia e essa monografia ela vai demorar um tempo até eu poder sentar e transformar ela num artigo e submeter para uma revista. Logo, se eu já escrevo o meu trabalho em formato de artigo, fica mais fácil de eu publicar isso numa revista ou submeter para algum evento, enfim, o que eu quiser fazer, que destino eu quiser dar para aqueles artigos. Dito tudo isso, eu vou contar então como está o meu projeto de pesquisa. Já entreguei para minha orientadora fazer os últimos comentários, né? A gente está bem antecipado na data, ainda assim não ficou dentro das datas que eu estava esperando, mas eu conto isso no outro vídeo para vocês. Mas como que ficou? Como que eu resolvi estruturar? Para o meu programa de pós-graduação, eu preciso apresentar um projeto de tese com um artigo inicial, que seria um artigo ou conceitual ou um artigo de revisão de literatura e proposta de 2 outros artigos que eu vou coletar dados e vou finalizar até o final do meu doutorado. O meu problema estava realmente em propor esses outros 2 artigos, porque muitos professores que acabaram me auxiliando nesse processo diziam que, na verdade, eu não tinha 3 artigos, eu tinha um grande problema fatiado em 3 partes, vamos dizer assim, e esse não é o objetivo. Por outro lado, conversando com professores, com essa professora dos Estados Unidos, ela deixou bem claro que para muitos programas de pós-graduação nos Estados Unidos, esses 3 artigos que formam a tese de doutorado não precisam estar relacionados ao mesmo tema, né? São artigos que o doutorando desenvolve ao longo do doutorado, que ele apresenta para uma banca e a banca diz, tá, ok, esses são artigos que foram publicados em revistas científicas de renome, nós vamos então te oferecer o título de doutor. Aqui no Brasil, pelo menos no meu programa de pós-graduação, é um pouco diferente, eu preciso mostrar artigos que não foram submetidos, vão passar por uma banca e depois eu vou fazer os ajustes e então submeter. Então, como é que eu consegui ou como é que eu tentei resolver esse problema? O meu primeiro artigo de revisão de literatura é uma revisão de literatura sobre a temática que eu estudo de forma mais genérica, né, apresentando a temática como um todo e como eu vou aplicar. Eu estou estudando um método, né, uma ferramenta de análise de jornada do consumidor. E como eu vou aplicar isso num contexto extremamente específico, eu optei por fazer minha revisão de literatura, então, de uma forma mais genérica, até porque eu já estou pensando em submeter esse artigo para uma revista científica, que ela é mais genérica. O segundo artigo, então, é a aplicação dessa ferramenta propriamente dita nesse contexto, para ver se funciona ou não. Então, eu resolvi, para
poder ultrapassar essa questão do problema, dos 3 problemas parecerem fatiados, em vez de só apresentar a proposta de um artigo, eu realmente escrevi o artigo até o método. Lembra o projeto de pesquisa que eu falei aqui no vídeo anterior da terça-feira? Eu vou até deixar o linkzinho aqui se você quiser assistir. Eu fiz eu fiz a introdução, fiz o referencial teórico, revisão de literatura e fiz o método desse artigo. E aí eu tô só esperando então a aprovação da banca para poder colocar em prática. O terceiro artigo, para também superar esse problema, eu também fiz dessa forma. Pelas instruções do meu programa eu não precisaria, seria só uma proposta, mas eu resolvi fazer ele mais estruturado, até para explicar melhor as técnicas de coleta e análise de dados que eu iria fazer para aplicar o meu terceiro artigo, que o problema é um pouco diferente, então eu quero analisar aquele fenômeno naquele contexto, diferente do segundo, onde o problema é avaliar a ferramenta. Eu espero, sinceramente, que o retorno da minha orientadora seja positivo, acredito que sim, porque ela já estava trabalhando comigo anteriormente para a gente poder superar esses desafios. Estou aguardando esses retornos para fazer os últimos ajustes e ir para a banca de qualificação e, claro, eu vou avisar tudo aqui no canal para vocês. Eu agradeço muito os comentários que vocês colocaram aqui, o pessoal que eu troquei ideias. É muito legal nós, da comunidade científica brasileira, nos reunirmos para discutir o que realmente importa, que é a ciência no Brasil. E dessa forma a gente consegue, então, ter ideias do que os outros programas de pós-graduação estão fazendo para, claro, também melhorar o nosso, porque no fundo todos nós queremos melhorar a vida das pessoas através das nossas pesquisas. Então, por que não trocar ideias legais, ideias realmente que vão nos ajudar a fazer pesquisa pelo Brasil? Eu tenho certeza que se a gente dasse mais importância a isso, discutisse mais isso, a gente ia estar andando em carros voadores aqui pelo Brasil. Mas enfim, isso é mais uma opinião minha do que um dado científico. Mas igual eu agradeço os comentários e se você ficou até o final, eu tinha prometido uma surpresa, né? Eu vou deixar aqui um modelinho de modelo de projeto se você ainda não está bem certo de como fazer a sua pesquisa, a sua dissertação, a sua tese, e aí um projeto já é meio caminho andado, né? Você já vai ter ali a tua introdução, o teu referencial teórico, o teu método, para depois só aplicar a tua pesquisa e poder escrever, então finalizar a escrita da tua dissertação. Então, clica aqui no linkzinho que eu vou deixar na descrição e já baixa o modelinho, espero que ele te ajude. E a gente se encontra então nos próximos vídeos. Até!